O homem foi ao hospital para remover os 2 testículos, apenas para descobrir que tinham operado o lado errado e que os glóbulos brancos já se haviam espalhado por todo o corpo. Mas, ao saber disso, em vez de ficar com raiva, ele agarrou o amuleto da sorte que a sua esposa lhe tinha deixado e começou a rir, porque sentia que apenas uma morte sem descendência como aquela poderia apaziguar a alma da sua falecida esposa. No entanto, ao abrir os olhos novamente, o que viu foi o recorte de papel da sorte, coberto de pó, colado na janela da casa antiga. Em seguida, procurou freneticamente dentro e fora da casa, até encontrar Lindy Kinso, nua e encolhida sobre a cama de terra. Neste momento, os seus grandes olhos transbordavam de um vazio mortal. O seu corpo, outrora imaculado, estava marcado por cicatrizes. Havia tantas palavras de remorso e saudade para dizer. Mas, naquele instante, tudo ficou preso na sua garganta e ela começou a chorar de tristeza. Na vida passada, tu planeaste que Lindy Kinso caísse na Albufeira, fazendo com que todos na aldeia a vissem com as roupas em desalinho quando a salvaste, para preservar a sua reputação. Ela foi forçada a casar-se contigo. Contudo, desde que Lindy Kinso entrou naquela casa, nunca conheceu um único dia de felicidade. E, perante as tuas intermináveis agressões domésticas, ela abraçou a filha e atirou-se à Albufeira para cometer suicídio. Só quando teu cunhado retirou os corpos de mãe e filha do rio, é que tu te apercebeste da gravidade dos teus atos. Depois disso, embora tenhas aproveitado as oportunidades da época, a mulher que me ensinou, à custa da própria vida, a amadurecer, e por quem eu teria acumulado riquezas incontáveis em 10 vidas, já não está mais aqui. No momento em que você se perde na alegria de ter renascido, houve um grito estridente e desesperado. Saia! Não me toque! Ao ver as marcas e feridas no corpo de Lindy Kinso, você se lembra de que, desta vez, ela tinha pegado dinheiro emprestado com a família para comprar mingau para a criança. Mas você roubou o dinheiro para comprar bebida e, ao chegar bêbado em casa, a torturou brutalmente na cama. Ao pensar nisso, você levanta a mão e desfere uma dúzia de tapas violentos no próprio rosto, fazendo com que o sangue comece a escorrer pelo canto da boca. Lindy Kinso observa seus movimentos em silêncio. Seus socos e pontapés cairiam novamente sobre Lindy Kinso. Ela poderia suportar com humilhação a tortura na cama, mas não conseguia suportar ver a criança passando fome. O choro fraco da criança faz com que um brilho de determinação surja nos belos olhos de fênix de Lindy Kinso. Ela veste apressadamente suas roupas e pega a filha no colo, mas, como Lindy Kinso sofre de desnutrição crônica, não há leite para a pequena, que volta a chorar desesperadamente. O choro da criança o desperta, e você imediatamente desce da cama para recolher as roupas no chão. Esposa, espere aí, eu vou buscar algo para nossa menina comer. Dito isso, antes de você sair correndo, o antigo chefe da aldeia, vendo que você estava prestes a causar problemas novamente e reparando na marca de tapa vermelha e inchada em seu rosto, não disse nada e pegou um pacote de mingau de arroz na prateleira para você. Após agradecer com gratidão, você correu apressado para casa. Ao chegar dentro de casa e ver sua esposa exatamente como estava quando você saiu, uma pontada de agonia tornou a apertar seu coração. Esposa, o mingau que você pediu foi comprado. Ao ouvir suas palavras, Lindy Kinso ficou imediatamente em alerta, com seu rosto pálido transbordando terror. Eu te avisei. Não ouse vender a minha filha. Se fizer isso, amaldiçoarei a família Zhao até que não reste um descendente sequer. Ao presenciar essa cena, você permanece paralisado no lugar, recordando vagamente que algo assim realmente aconteceu. Originalmente, você pretendia vender a menina para um casal da região em troca de dinheiro para comprar bebida. Que tipo de canalices você cometeu? Não é à toa que morreu de câncer no fígado na vida passada, você realmente mereceu. Então, você coloca a papa de arroz que segurava sobre a cama velha e diz, eu juro. Eu nunca vou vender a nossa menina. Amanhã mesmo irei à cidade procurar trabalho. Dito isso, você se vira e sai. Ao chegar lá fora, você desfere vários tapas no próprio rosto. Se não se recorda mal, foi justamente neste mês que Lindy Kinso, abraçada a filha, pulou na represa. Só de pensar nisso, você estremece por inteiro. Vendo que o dia está chegando ao fim e que a comida em casa acabou, 20 minutos depois, você chega ao pé da colina atrás de casa, retira o elástico da sua cueca e improvisa um estilingue. Pá! Você dispara uma pedra e uma rola bate as asas e levanta voo. Na vida passada, depois que prosperou, você se apaixonou pelo esporte de tiro e também praticou estilingue por um tempo. Agachado na grama por um bom tempo, finalmente consegue capturar um fazão com uma rede e abater algumas rolas com o estilingue. As rolas são muito pequenas, as 4 juntas não passam de 1 quilo, mas aquele fazão é bem gordo, pesando uns 2,5 kg.
Você amarra os animais com cipós e os pendura em um galho, preparando-se para levar para casa. Quando de repente sente um peso a menos nas costas e percebe que as coisas sumiram, um suor frio percorre o seu corpo instantaneamente. Será que encontrou um fantasma? De repente, você vê um brilho emanando do amuleto da paz que carrega no pescoço. Era algo que sua esposa carregava sempre junto ao corpo na vida passada, não era de jade nem de plástico, e só foi retirado quando ela se suicidou no reservatório, tendo sido jogado à beira da água. Quando você olha com atenção, o brilho do amuleto desaparece novamente. Você não resiste e estende a mão para tocá-lo. No segundo seguinte, você entra em um espaço. Apenas observando a área, percebe que não é maior do que o seu antigo quarto de hospital. Após testar repetidas vezes, você compreende. Apertar o amuleto permite entrar, e pensar em sair faz você retornar. Com esse trunfo, você poderá recomeçar nesta vida. No caminho de volta para casa, muitas casas já têm eletricidade, enquanto a sua ainda usa lamparina a querosene. Os piores anos de desastres naturais já passaram, e ainda assim vocês mal têm o que comer. Você trouxe as coisas e entrou direto na cozinha. Quando escureceu completamente, você levou uma tigela grande de sopa de rola para a sala principal. Kingin, hora de comer. Fiz uma sopa de rola para ajudar na sua amamentação. Você chamou 3 vezes. Até que Ling Qingsu saiu lentamente do quarto. Ao ver a sopa de rola na tigela grande sobre a mesa, ela não se apressou em chegar perto. Ficou apenas onde estava, com os olhos cheios de ressentimento. Nesse momento, ao ver sua esposa vestida com roupas remendadas, você sentiu uma pontada de tristeza no coração. Nesta era de escassez, a beleza de Ling Qingsu se destacava, mas você era um idiota que não a valorizou depois de tê-la. Ao vê-la cheia de cautela, embora desejasse sentar-se à mesa com ela, você sabia que, com sua presença, ela certamente não tocaria nos achis. Vou comer na cozinha. Dito isso, você se virou e saiu. Ling Qingsu continuou parada onde estava, olhando para a tigela grande de sopa, com uma sensação irreal invadindo seu coração. Será que estou sonhando? Ou isso é uma última refeição de um condenado? No passado, sempre que havia comida em casa, você comia tudo até ficar cheio, enquanto ela só podia beber água de lavagem de panela. Por isso, embora estivesse morrendo de fome, Ling Qingsu não ousava comer facilmente. Até que, ao sair do quarto e ver você agachado sob a janela tomando sopa, e notar um grande fazão pendurado na porta da cozinha, ela deduziu que você devia ter ido caçar. Só então Ling Qingsu voltou para a sala principal. Esta talvez fosse a primeira vez que ela fazia tarefas domésticas de verdade nesta casa. Depois de terminar, lembrando-se de como você tinha sido um canalha durante o dia, ela aqueceu uma panela de água e levou para o quarto. Kingin, use esta água para se lavar. Disse isso, deixou a bacia e saiu apressado. Sentado à porta por um longo tempo, ouviu-se de dentro o som suave de água. Você olhou para o céu estrelado, calculando que precisava encontrar um meio de ganhar dinheiro amanhã, para melhorar a situação da casa o mais rápido possível. Já era outono, e no inverno as temperaturas cairiam para 20 graus negativos, congelando a água. Sua esposa e seu filho precisavam de roupas de algodão, caso contrário, não sobreviveriam ao inverno. Ao ouvir que o barulho da água parou, você se levantou e entrou no quarto. Ao vê-lo aparecer de repente, Ling Qingsu se assustou, virando-se e recuando repetidamente. Não chegue perto. Ao ver isso, você se xingou mentalmente por ter sido tão canalha antes. Sabendo que o trauma dela não se resolveria tão cedo, você disse com um tom gentil: esposa, só vim buscar a bacia com água. Dito isso, pegou a bacia do chão e caminhou para fora. Ling Qingsu não deu atenção e, assim que você saiu, ela se vestiu rapidamente. No pátio, você usou a água que ela deixou e se lavou rapidamente. Afinal, para caçar aquelas rolas, você ficou deitado no mato por muito tempo. Depois de se lavar, sentou-se na soleira da porta, relembrando as experiências da vida passada. Certa vez, alguns forasteiros queriam entrar na montanha para coletar plantas, e com medo de se perderem, pediram a você, que vivia sem fazer nada, para guiá-los. Na época, você achava que aqueles habitantes da cidade estavam apenas entediados. Tendo visto muito do que faziam, você aprendeu a coletar o dendróbio selvagem. E agora poderia perfeitamente colhê-lo para vender. Ao pensar nisso, você ficou instantaneamente animado. Fez uma tocha, preparou algumas ferramentas rudimentares e gritou de dentro do quarto: Kingin, está muito abafado, vou sair para caçar uns pássaros. Você ficou fora a noite toda, voltando para casa apenas às 4 da manhã. Teve sorte, pois ao descer a montanha, encontrou um ninho de civetas e pegou algumas que ainda nem tinham aberto os olhos. Ao chegar em casa, limpou-as com agilidade. Deixou uma na cozinha e carregou os 2 cestos para a cidade.
No dia de mercado, você encontrou um local movimentado e tirou a carne e a pele da civeta dos cestos. Jovem, esses produtos da montanha são bons. Você pensou que, se não vendesse, levaria para casa para cozinhar, para dar um gosto especial para seu irmão mais velho, o segundo irmão e a terceira irmã. Para sua surpresa, assim que expôs a mercadoria, alguém perguntou o preço. Um casal de idosos viu que você era um rapaz forte, queimado de sol, com cara de quem vivia na montanha. E como o preço era justo, levaram duas de uma vez. Naquela época, para comer carne, era preciso ter cupons de racionamento. E apenas esses produtos selvagens podiam ser comprados livremente. O casal pensou em dar um agrado ao neto. Antes de sair, a senhora deu um sinal ao marido. E aproveitou para comprar todas as peles de civeta, dizendo que faria luvas para o neto. Assim, em menos de 2 horas, todas as civetas foram vendidas. Em seguida, você pegou a mercadoria valiosa que coletou ontem e foi até a farmácia tradicional da cidade. Quando você tirou o item, o velho de óculos grossos arregalou os olhos. Pegou a mercadoria com cuidado. Examinou-a minuciosamente e então estendeu a mão indicando um preço. Jovem, este é o preço. Ao ver o valor oferecido, você franziu a testa ligeiramente. Aquele homem estava tentando te enganar por ser um caipira da montanha? Então, você estendeu a mão para pegar sua mercadoria de volta. Vendo isso, o velho segurou sua mão, acariciou a barba e tentou apaziguar. Jovem, se não está satisfeito com o preço, podemos negociar. 6 cédulas grandes. Não podia subir mais. Embora a mercadoria tivesse sido levemente danificada por descuido seu valor era muito superior àquela oferta. Mas como você precisava do dinheiro com urgência, com a esposa e o filho passando fome em casa, após refletir um pouco, você decidiu vender. Depois, fui comprar carne e farinha, percorri 2 cooperativas de abastecimento até conseguir encontrar leite em pó, algo raro nesta época. Ao carregar as compras de volta, lembrei-me das roupas velhas e remendadas que minha esposa vestia ontem. Então, entrei no único pequeno mercado estatal da cidade, no caminho de volta. Você desviou o caminho para procurar um velho caçador de 70 e poucos anos e lhe deu um monte de comida. Só assim conseguiu trocar pela arma de caça do velho, que era um tesouro precioso. Nesta época, para comer carne, eram precisos vales. Para alcançar a liberdade de comer carne, ainda era preciso agir por conta própria. Ao chegar perto de casa, foi então que percebi. Ling Qinsu estava trabalhando no campo com o filho nas costas, e o irmão mais velho, Ao Zenshin, ao me ver chegar, ficou imediatamente furioso. Onde você se meteu de novo? Deixando sua esposa trabalhar sozinha no campo. Irmão. Olhando para o meu irmão mais velho à minha frente, senti um aperto no peito. Fui trabalhar na cidade. Aproveitei e comprei um pouco de carne e farinha. À noite você e sua esposa venham jantar em casa com as crianças. Ao ouvir isso, meu irmão me avaliou de cima a baixo com um olhar de desconfiança, observando os pontos de lama nas minhas calças. Depois olhou para o cesto cheio. Cunhada, fizemos uma panela de pães de farinha de milho, depois deixa-la levar alguns. Nós não vamos lá jantar, Wang You, trate bem sua esposa. Então não disse mais nada, apenas balancei a cabeça e voltei para casa carregando as coisas, querendo agradar minha esposa. Para isso, precisava primeiro conquistar seu estômago. Assim, comecei a me ocupar na cozinha, e quando o dia estava quase escurecendo, Ling Qinsu voltou para casa carregando alguns pães de milho, mas assim que entrou no pátio, sentiu o aroma de carne vindo da cozinha. Então ela correu para a porta da cozinha e viu você ocupado em frente ao fogão improvisado. E Ling Qinsu, que trabalhou o dia todo, estava morta de fome. Depois de guardar os pães de milho, entrou no quarto. Colocou o filho que dormia na caminha, mas, ao virar a cabeça, viu uma lata de leite em pó sobre a mesa. O sangue subiu à cabeça de Ling Qinsu. Ela correu para a cozinha e, ao levantar a mão, me deu um tapa. Você foi de novo chantagear minha mãe por dinheiro? Como você pode ser tão canalha? Sendo confrontado de repente por minha esposa sobre esse assunto, lembrei-me gradualmente de que, como um cretino, eu realmente tinha ameaçado minha sogra com uma faca para conseguir dinheiro, então rapidamente neguei. Eu não fiz isso. O dinheiro ganhei hoje mesmo. Enquanto dizia, levei a mão às pressas em direção ao cavalo das calças. Ao ver essa cena, Ling Qinsu ficou ainda mais irritada. A que ponto chegamos? E você ainda pensando nessas coisas? Imediatamente, ela se aproximou e me deu outro tapa forte. Após levar 2 tapas seguidos, fiquei sem saber se ria ou chorava. Vendo que Ling Qinsu não tinha intenção de parar, tirei rapidamente as 5 notas de 10 que estavam escondidas na calça. Esposa. Isso é o dinheiro que ganhei hoje, aceite. Ling Qinsu viu as notas que foram empurradas para sua mão. Ela sentiu tudo girar. Ao ver que a esposa ia cair, estendi a mão para ajudá-la. Mas fui repelido por um golpe firme de Ling Qinsu. Ela não conseguia acreditar que alguém tão preguiçoso como eu
Conseguiria ganhar tanto dinheiro em apenas um dia? Que tipo de negócio ilícito ele fez lá fora? O que fazer agora? Assim não dá para viver. Vi que Lindy Kinso não acreditava nem um pouco nas minhas palavras e quase me ajoelhei diante dela. Ontem à noite colhi orquídeas selvagens, e por acaso, encontrei um ninho de civeta, essas coisas. Renderam 6 notas de 10, gastei uma comprando comida, e agora só restou isso. Ao ouvir falar de orquídeas, o olhar de Lindy Kinso brilhou um pouco. No norte há ginseng. No sul há orquídeas. Essa planta tem alto valor medicinal e pode ser vendida. Mas elas crescem nas profundezas das montanhas, são difíceis de encontrar, ainda mais na escuridão da noite. Mas pensando bem, de manhã cedo havia realmente manchas de sangue perto do poço de água, e havia carne de civeta cozinhando na panela. Será que fui injusta com ele? Mas como ele saberia identificar as orquídeas? Sob o olhar de Lindy Kinso. Levantei minha mão direita para jurar, eu realmente não fiz nada de errado, caso contrário. Que eu não tenha descendentes. Vendo que a respiração da esposa estava mais estável e seu olhar não estava mais tão feroz. Senti um alívio. Kinso, guarde logo o dinheiro. Vou levar um pouco de carne para a casa do meu irmão para eles também experimentarem. Embora esconder o dinheiro no espaço fosse mais seguro, dar o dinheiro para a esposa era entregar o poder da casa. Em seguida, peguei um prato de civeta frita e uma sopa de frango, peixe tofu cozida, coloquei na mesa da sala principal e voltei para a cozinha. Servi uma tigela cheia de carne e fui em direção à casa do irmão mais velho. No caminho, paguei também a dívida de arroz e farinha ao velho Huang, e a conta de bebida que tinha pendente. Enquanto isso, Lindy Kinso observava as notas de 10 em suas mãos. E correu para o quarto. Em mais de 2 anos de casados, sempre fui eu quem roubava dinheiro dela. Esta foi a primeira vez que tomei a iniciativa de entregar o dinheiro. Então ela dividiu o dinheiro em 5 partes e as escondeu separadamente. Depois de terminar isso, ao ouvir passos firmes vindo de fora, ela saiu do quarto. Olhou para o prato e a sopa que soltavam vapor na mesa, ficou momentaneamente atordoada e, em seguida, foi dar uma olhada na cozinha. A panela de farinha estava quase cheia, o pote de óleo também, e no vigamento do teto pendurava um pedaço de barriga de porco de quase 10 quilos. Ele realmente mudou? Lindy Kinso não tinha certeza. Afinal, cachorro não perde o costume de comer fezes. Ao ver Lindy Kinso sentar-se, você colocou uma coxa de fazão na tigela dela. Vou subir a montanha bem cedo amanhã, antes que o inverno chegue, para marcar todos os lugares onde posso encontrar orquídeas Dendrobium. Afinal, é o jeito mais rápido de ganhar dinheiro agora, quando o país abrir. Poderei usar o capital para outros investimentos. Ao ouvir suas palavras, Lindy Kinso hesitou por um momento, assentiu. E não disse nada. Ontem à noite ele deve ter tido uma sorte enorme de encontrar um Dendrobium. Como poderia ter sorte toda vez? Lindy Kinso queria te avisar que, se você realmente quer ganhar dinheiro, deveria procurar um emprego. Embora ganhasse apenas algumas moedas por dia, ainda era melhor do que nada, mas pensando no seu gênio. Desde que você não saísse para apostar ou beber, ela não diria nada. Ela segurava os AX, querendo devolver a coxa de fazão para a tigela. Vendo isso, você usou a criança como desculpa para impedi-la. Esposa, você está muito magra, coma mais. Senão, a criança não terá leite. Por melhor que seja o leite em pó, não se compara ao leite materno, além de ser caro e difícil de achar. Isto é sopa de frango com tofu, ajuda na lactação. Isso fez Lindy Kinso te lançar um olhar severo. Seus nós dos dedos ficaram brancos ao segurar os AX, mas ela não recusou. Você se esforçou por um dia e uma noite. Estava exausto, mas a subsistência da família finalmente estava resolvida. Depois de saciar a fome, você disse diretamente: esposa, vou dormir. Dito isso, levantou-se, curvou-se para entrar no quarto interno e desabou na cama. Quando Lindy Kinso terminou de lavar a louça e voltou ao quarto, viu suas roupas jogadas no chão e o cesto chutado. Ao recolher, ela viu que eram roupas femininas novas e 3 conjuntinhos para bebê. Ela ficou te encarando enquanto você dormia por um bom tempo, ela não conseguia entender aquele homem. Você dormiu profundamente, a filha acordou 2 vezes durante a noite, mas não conseguiu te despertar. Foi só ao amanhecer que você abriu os olhos, ainda sonolento. Virou-se e viu Lindy Kinso encolhida, de costas para você. Ela usava apenas uma camiseta velha e desgastada, olhando para você enquanto você babava. Na vida passada, depois que Lindy Kinso morreu, você nunca mais procurou outra mulher. Então, você esticou a mão para abraçá-la, tudo parecia um sonho, tão irreal. Assim que você se abaixou para dar um beijo, o corpo da sua esposa ficou rígido, claramente resistindo ao seu contato. Você reprimiu a amargura no peito e saiu da cama. Por enquanto, teria que aguentar esse desconforto. Pegou as roupas lavadas no varal e, sem se importar se estavam secas, vestiu-as rapidamente.
Em seguida, andando nas pontas dos pés, tirou as coisas do cesto e colocou-as sobre a mesa. Nesse momento, Ling Qinsu sentou-se na cama e disse com o rosto frio: se você quer mesmo mudar, procure um trabalho. Se estiver disposto a suar, pode ganhar mais de 10 yuans por mês. E nossa vida vai melhorar. Ao ouvi-la falar com você, seu coração se encheu de alegria, sabendo que ela estava se preocupando com você. Mas como o destino lhe deu uma segunda chance, você precisava garantir o capital inicial. Quando a economia se abrisse. Na vida passada, depois que elas partiram, você vagou como um cão sem dono. Por um tempo, até encontrar uma pessoa influente que lhe deu uma chance de trabalhar como garçom numa loja estatal. Como você era bom de lábia, foi promovido a gerente, assim, pôde subir de classe. Convivendo com pessoas importantes. Nesta vida, você deve usar suas próprias mãos para ganhar seu primeiro milhão o quanto antes. Por isso, caçar e colher Dendrobium era a maneira mais rápida. E o mais importante, você tinha as memórias da vida anterior e sabia exatamente onde encontrar as plantas. Como perder uma oportunidade dessas? Só que, por enquanto, você não sabia. Como explicar à sua esposa por que insistia em subir a montanha, vendo que você não dizia nada? Ling Qinsu sabia que sua teimosia tinha voltado, então apenas puxou o cobertor e deitou-se novamente na panela do fogão. Ainda tem pães de milho para você. Já combinei com o irmão mais velho, você não precisa ajudá-los hoje. A carne de porco na cozinha precisa ser salgada, leve metade para sua sogra. Ling Qinsu, ao ver você se aproximar, pensou que você estava irritado e que a bateria, mas foi pega de surpresa por um beijo seu. Ela não entendeu o que você disse, nem viu direito, mas antes de sair, você ainda beijou a filha. Quando ela voltou a si, você já tinha sumido. No quarto escuro, sobraram apenas ela e a filha dormindo no berço. Embora ainda fosse cedo, ela se revirou na cama. Mas não conseguiu mais dormir. Ficou ali até o sol estar alto, quando ouviu alguém bater na porta. Segunda cunhada, vindo tão cedo, aconteceu alguma coisa? Os olhos de Liu Guiua corriam pela cozinha, com um sorriso carregado de ganância. Esposa do quarto, ouvi da minha cunhada que ontem vocês comeram carne. O seu marido ganhou uma fortuna no jogo? Sem esperar por uma resposta, seus pés pareciam ter olhos próprios. Movendo-se em direção à porta da cozinha, meu Deus, não me diga que o quarto saiu para roubar ou furtar. Quanto custaria um pedaço de carne tão grande? Fazia uns 6 meses que a casa dela não via nem sinal de proteína. As crianças choraram por dias, mas ela não teve coragem de comprar. Quando finalmente conseguiu desviar o olhar, notou que na parede escura ainda pendia metade de um fazão, e ela imediatamente perdeu a compostura. Mulher do quarto, é melhor ficar de olho no seu marido, o jogo pode acabar levando alguém para a cadeia. Ling Qinsu, ao ouvir aquilo, sentiu o rosto escurecer aos poucos, segundo a cunhada. Por que diz isso? Se ele cometeu um crime, a polícia naturalmente virá prendê-lo. Não precisa se preocupar com isso. Liu Guiu ainda queria dizer algo, mas seus olhos giraram. E, como se tivesse se lembrado de algo, engoliu as palavras que estavam na ponta da língua. Não se zangue, segunda cunhada, eu não disse isso por preocupação com o nosso quarto? O meu marido é irmão de sangue dele. Meu pequeno bom está chorando de vontade de comer carne. Poderia me emprestar 5 quilos? Depois peço ao seu segundo tio que devolva. Após mais de 2 anos convivendo com ela, Ling Qinsu sabia muito bem que tipo de pessoa era sua segunda cunhada. O que entrava na casa dela era como um bolinho de carne jogado para um cachorro. Pedir 5 quilos de uma vez, nem ela ousaria decidir isso. E mesmo que tivesse o controle da casa, seria impossível. Não posso decidir uma coisa dessas, segunda cunhada. Espere o quarto voltar e fale com ele. Dito isso, ela foi até a porta da cozinha e a bateu. Ao ver a reação, Liu Guiua ficou muito insatisfeita. Tudo bem, quando o quarto chegar, lembre-o de levar a carne para minha casa. Ao se virar para sair, o sorriso no rosto de Liu Guiua já não se sustentava. Nas montanhas, o terreno era difícil, e você, contando com as lembranças da vida passada, esforçou-se bastante. Até encontrar um ginseng selvagem. Com a experiência da noite anterior, quando as raízes do ginseng ficaram quase totalmente expostas. Já estava quase anoitecendo. Este exemplar era muito maior que o de ontem, e só quando começou a escurecer, você o retirou com todo o cuidado, quando se preparava para descer a montanha e voltar para casa. Um estrondo ecoou pela floresta, assustando o bando de pássaros que fugiu para todos os lados. Em casa, Ling Qinsu já tinha preparado o jantar. Preparado o leite em pó para a filha e, ao ver que você ainda não tinha voltado, franziu as sobrancelhas. Ginseng não era fácil de encontrar, seria melhor que você tivesse aprendido algum ofício de verdade. Enquanto Ling Qinsu estava perdida em pensamentos, você entrou silenciosamente no pátio,
e só quando começou a retirar as coisas do cesto é que Lin Qingsu ouviu o movimento dentro de casa, pegou a filha no colo e saiu. Lave as mãos para comer. Dito isso, voltou para dentro com a criança. Você notou que sua esposa deu uma olhada no cesto, mas não disse nada. Ao entrar, viu a mesa posta com comida fumegante e sentiu os olhos marejarem. Desejou voltar ao passado e dar um fim em si mesmo. Como pôde não ter valorizado uma esposa tão bela e virtuosa? Sentou-se à mesa e começou a comer com avidez. Esposa. Mais tarde vou à casa do chefe da aldeia. Nestes dias vou providenciar a instalação da eletricidade em nossa casa. Ao ouvir isso, a mão de Lin Qingsu, que acariciava a criança, parou. E ela não pôde evitar dizer, se a luz chegar, teremos que pagar a conta todo mês. Ao terminar, lançou-lhe um olhar furtivo, com medo de tê-lo irritado a ponto de você virar a mesa. Você captou nitidamente a expressão dela. Apressou-se em largar os achis e trouxe o cesto para dentro. Esposa. Isso foi o que colhi hoje. Quando eu for à farmácia na cidade vender, deve valer um bom dinheiro. Lin Qingsu fixou os olhos naquele ginseng selvagem, levantou o olhar para você e perguntou em tom de incredulidade. Foi você mesmo que colheu? Vendo que você estava prestes a explicar, você disse, eu juro que não roubei nem furtei. Isso é fruto do que colhi na montanha o dia inteiro. Ao ver sua expressão sincera, Lin Qingsu assentiu rigidamente. Hoje a segunda cunhada esteve aqui, ela queria emprestado 5 quilos de carne de porco. Ao ver a expressão de Lin Qingsu, percebeu que ela não estava feliz, provavelmente a segunda cunhada a aborreceu na sua ausência. Então, você disse com seriedade, de agora em diante, você é quem manda nesta casa, o dinheiro e as coisas ficam sob seu controle. Se você não quiser emprestar, nós não emprestamos. Suas palavras deixaram Lin Qingsu confusa, e após pensar por um longo tempo, ela disse com indignação. Eu não quero emprestar. A segunda cunhada diz que é empréstimo, mas com certeza não vai devolver. Não é a primeira vez que ela pega nossas coisas e não devolve. Ao ouvir o que ela disse, um sorriso de satisfação surgiu em seu rosto. Você tocou o nariz dela com carinho. Se você não quer, não vamos emprestar. E saiu pela escuridão. Quando o chefe da aldeia, Wang Quanfu, viu que era você, seu rosto carrancudo pareceu confuso, mas ao notar a carne em sua mão, seu rosto se enrugou em um sorriso radiante. Zengogo, vim me procurar a esta hora. O que houve? Enquanto perguntava, peguei a carne da sua mão e disse que queria instalar luz elétrica em casa, pedindo se você poderia ajudar a organizar isso quando tivesse tempo. Está bem, amanhã mesmo eu trato disso para você. Ao ouvir essa sua resposta, você não fez mais nada, levantou-se e foi direto para a cozinha. Mas ao chegar lá, viu, para seu choque, Lin Qingsu na cozinha escura, roendo os ossos de carne que você tinha deixado. Essa cena feriu seus olhos profundamente, fazendo seu sangue parecer congelar, então você disse com a voz embargada. O que você está fazendo? Ao ouvir sua voz, Lin Qingsu deu um pulo de susto, deixando o osso cair no chão, e então, com um olhar de puro terror, olhou para você no pátio. Não me bata, isso era só o que sobrou de você. Eu só achei um desperdício jogar fora. Naquele momento, você sentiu como se o mundo tivesse desabado. Nunca se sentiu tão derrotado e, de repente, caiu de joelhos diante dela. E Lin Qingsu soltou um grito de pavor. O que você quer fazer? Lin Qingsu baixou os olhos, observando o homem ajoelhado à sua frente, até sentir o peito úmido e quente. Ele estava chorando. Seu coração, há muito tempo fechado, pareceu dar um sinal de alívio. Ao ver que sua esposa ficava tão assustada por comer restos, foi como uma faca cravada em seu peito. Então, você se levantou, segurou o rosto pálido da esposa e beijou as lágrimas em seus olhos. Esposa, vá para a sala esperar. Quando a comida estiver pronta, eu levo para você. Você é minha grande benfeitora. Lin Qingsu não entendeu a frase. E saiu da cozinha envergonhada, como se tivesse visto um fantasma. Na cozinha, você trabalhou por um tempo. E um prato de carne refogada perfumada ficou pronto. Você a via com desejo, os olhos vermelhos olhando para o pão de cereais. Mas ela, cheia de ternura, não queria comer nada. Assim que você entrou no quarto, uma visão de costas alvas apareceu diante de seus olhos. Num instante, o sangue subiu. Você, impaciente, a envolveu em seus braços por trás. Esposa, não saia mais do meu lado. Em meio à entrega, Lin Qingsu sentiu, pela primeira vez, que aquele ato podia ser algo tão confortável e prazeroso. Desde a lua de mel, eles não dormiam tão coladinhos assim. Ao lembrar da cena da noite passada, as bochechas de Lin Qingsu esquentaram. Ao virar o rosto e ver a criança no berço, Lin Qingsu empalideceu de susto. Parecia que, durante a noite toda, ela não tinha ouvido a filha chorar. Percebendo a mudança repentina da esposa, que encarava a filha fixamente, você saiu da cama rapidamente. Correu até o berço da criança e viu que ela já tinha acordado e sorria com os olhos arregalados.
Nesse momento, ao olhar para a menina, seu coração amoleceu e você a pegou nos braços com cuidado. Ao voltar para a cama e ver que a filha estava bem e sorrindo, o peso que Ling Qinsu carregava no peito finalmente desapareceu, seus nervos relaxaram e seus olhos se encheram de lágrimas. Ela se culpava por ter dormido tão profundamente. Se algo tivesse acontecido com uma criança tão pequena, como ela conseguiria viver? Esposa, fique aqui com a Niu mais um pouco, vou preparar seu café da manhã. Dizendo isso, você pegou a cueca jogada no chão e a vestiu. Ling Qinsu, então, verificou a fralda. Sob a filha, embora não estivesse dobrada perfeitamente, estava limpa. Com razão ela não ouvirá a criança chorar à noite, tinha sido aquele brutamontes quem se levantara para cuidar dela. Desde que a filha nasceu. Esta fora a primeira vez que ele cuidava dela espontaneamente. Então, ele realmente mudou? Poderia ela confiar nele mais uma vez? Do outro lado, você trabalhava com destreza na cozinha, e quando sua esposa saiu com a criança, a comida já estava pronta. Tofu com vegetais, mingau de milho e pão de cereais. Você, sem camisa, pegou a criança dos braços de Ling Qinsu. Esposa, vá se lavar primeiro. Ling Qinsu ficou apreensiva, mas ao ver você segurando a criança tão pequena de forma desajeitada, caiu na risada. É sua própria filha. Não é um tigre, vai te morder por quê? Enquanto comiam, o chefe da aldeia, Wang Shanshu, chegou com o eletricista. Ao entrar no pátio, ele viu Ling Qinsu comendo à mesa, enquanto você, sem camisa, caminhava pelo pátio com a criança. Ele notou uma marca de mordida perfeita no seu braço e sorriu de forma sugestiva. Lingogo, ainda não terminaram de comer. Você não esperava que o Wang Shanshu trouxesse o pessoal tão cedo, levou o chefe e o eletricista até a entrada do pátio para passar os fios. Quando Ling Qinsu terminou de comer e voltou para o quarto, você entregou a criança para ela e tirou um maço de cigarros da Qiamen do bolso da calça larga. O chefe da aldeia olhou para o cigarro em sua mão e, com um sorriso de dentes amarelados, disse, seu moleque, está prosperando, hein? Um maço desses custa 40 centavos. O eletricista ao lado sorriu de forma simples. Colocou o cigarro atrás da orelha e, carregando a escada, foi para trás da casa. Valeu a pena vir aqui. Cigarro de 40 centavos é algo que eu mesmo não teria coragem de comprar. Essa família é generosa. Assim que a luz foi ligada, você voltou para o quarto. Mal tinha entrado, uma peça de roupa voou em sua direção, antes mesmo de você entender o que estava acontecendo. Ouviu-se a voz de Ling Qinsu. Vista logo a camisa. Que falta de modos é essa de andar por aí sem nada no tronco? Neste momento, suas costas estavam marcadas por arranhões deixados por Ling Qinsu na noite anterior, algo que o chefe da aldeia e o funcionário da loja viram. Ninguém ousou dizer nada, mas você, alheio a tudo, continuava andando por aí sem camisa. Isso deixou Ling Qinsu tão envergonhada que ela desejava desaparecer, mas com estranhos por perto. Ela não teve coragem de te alertar. Assim que você subiu a montanha, Ling Qinsu cobriu o rosto em brasa. Esperou um bom tempo até se acalmar e então começou a desmontar o colchão para lavar. Ela levou o berço da criança para o pátio. Colocou a menina lá e encheu uma bacia de água para lavar a roupa de cama. Foi então que a mãe de Ling chegou com uma cesta. Dentro havia ovos e um pequeno pedaço de carne. Ao ver a mãe, Ling Qinsu enxugou as mãos apressadamente e se levantou. Mãe, por que a senhora veio? A mãe de Ling levou a cesta para a cozinha. Olhou para a filha de cima a baixo, observando suas roupas velhas e largas demais. Sentiu um nó na garganta, desviou o olhar e disse à neta sentada no berço. Acabei o trabalho em casa e vim ver como você está. Enquanto falava, seus olhos percorriam as 3 casas de adobe em ruínas. Em seu coração, ela não parava de se arrepender de ter consentido com aquele casamento. Ela arruinou a vida da filha. Qinsu, a mamãe andou pensando. Se você realmente não consegue mais viver com ele, então divorcie-se. Você é jovem e tem uma vida inteira pela frente. Não pode destruir seu futuro nas mãos de um traste desses. Ao ouvir as palavras da própria mãe, Ling Qinsu ficou paralisada, sentada no banco por um longo tempo, sem dizer nada. Naquele dia, você roubou o dinheiro que ela havia pegado emprestado na casa dos pais para comprar a papa da menina e foi gastar com bebida. Ela sentiu um desespero profundo. Sentindo que, ao seu lado, não havia qualquer esperança, e até pensamentos de morte lhe passaram pela cabeça. Naquela hora, ela pensou em pegar a filha e pular no reservatório, mas quando você acordou da bebedeira, primeiro se puniu com mais de uma dezena de tapas na cara e, em seguida, saiu apressado, correndo para comprar a papa da criança. Nestes últimos dias, ela observava que você parecia uma pessoa completamente diferente. Não saiu mais para farrear, não bebeu mais e parou com o jogo. A mãe de Ling olhou para a filha cabisbaixa, achando que ela se preocupava com a criança, disse: se você quiser levar a menina, a mamãe pode te ajudar a criá-la. Ela hesitou um pouco antes de completar.
Mas se você tiver que cuidar de uma criança sozinha, será difícil se casar novamente. Hoje em dia, divórcios são raríssimos. Por mais difícil que seja a vida, a mulher precisa aguentar firme. Ao ouvir que sua mãe já havia planejado até um novo casamento após o divórcio, Ling Qinsu pegou a criança do colo da mãe. Mãe, eu não estou pensando em me divorciar agora, ele parece estar mudando aos poucos. Enquanto falava, ela puxou a roupinha nova da criança. Foi ele quem ganhou dinheiro para comprar estas roupas para a menina. E também comprou um conjunto para mim, mas eu não tive coragem de vestir. A mãe de Ling observou a filha. Vendo que o rosto jovem e pálido tinha um rubor que não aparecia há muito tempo, e que seus olhos pareciam ter voltado a brilhar, e ficou um pouco atordoada. Ela havia ouvido, sem querer, o vizinho Hermazi dizer ontem mesmo, que ela devia 50 yuans para estranhos. Com uma dívida tão grande e ele sem um emprego digno, como pagariam? Foi por isso que ela não se sentiu tranquila e veio logo cedo trazer mantimentos. Mas, vendo a expressão da filha, não parecia mentira. Se ele tivesse realmente se endireitado, ela daria um jeito na dívida. Mesmo que tivesse que vender tudo o que tinha para ajudá-la a pagar. Pensando nisso, ela não contou o que ouvirá. Com medo de causar problemas entre o casal, ela afastou esses pensamentos e assentiu com os olhos marejados, satisfeita. Se ele realmente mudou, a mamãe fica tranquila. Enquanto dizia isso, enxugou as lágrimas que escorriam. Você, que tinha acabado de subir a montanha, mastigava um bolinho cozido no vapor, calculando como construir um sobrado. Afinal, naquela época, não havia muitos que possuíam 10.000 yuans. Pensando que, nos próximos 2 anos, certamente ainda viveria na aldeia, era preciso melhorar as condições de moradia. As 3 casas de adobe onde moravam. Ao entrar, você mal conseguia ficar com as costas retas, e o interior era tão empoeirado, cheio de detritos caindo do teto, que não era lugar para um ser humano viver. Neste momento, você nem imaginava que sua sogra estava conversando com sua esposa sobre o divórcio. Se soubesse disso, provavelmente nem teria cabeça para colher produtos da montanha. Afinal, nesta segunda vida, ganhar dinheiro era importante, mas nada era mais valioso que sua esposa e sua filha. Você detinha o conhecimento sobre como enriquecer da vida passada. Por isso não tinha pressa. O meio-dia se aproximava, e a mãe de Ling, sem nem aceitar um prato de comida, já queria voltar para casa, com medo de comer algo que faria falta à filha. Ling Qinsu não conseguiu impedi-la, então pegou o pedaço de carne pendurado na cozinha e cortou a maior parte. Segurando o pedaço, ela foi atrás da mãe. Mãe, leve isto para o meu irmão. Deixe que a sua esposa e os seus filhos comam. Ao ver aquele pedaço tão grande de carne, a mãe de Lin balançou as mãos repetidamente, recusando-se a aceitar. Ela tinha medo de que, se você soubesse que ela estava ajudando a casa dos pais dela, você voltasse a bater na filha. E tinha ainda mais medo de que a filha ficasse sem comer e passasse por humilhações. Guardem para vocês comerem. Aqui em casa não falta comida. Veja só como você está magra, precisa se fortalecer. Senão, como a criança terá leite? Por fim, a mãe de Lin não aceitou a carne, segurando o cesto, foi embora passo a passo. Ling Qinsu ficou na porta, observando a mãe se distanciar até perdê-la de vista. Só então, ela pegou a carne e entrou na cozinha. Zhang Yilan, que morava ao lado, tinha quase a mesma idade de Ling Qinsu, mas havia se casado 2 anos antes dela. Ela tinha a pele bronzeada e mastigava um rabanete cru. Debruçada sobre o muro, irmãzinha, você não sai de casa o dia todo. Mas lá fora já se espalhou a notícia de que sua segunda cunhada foi castigada pelo seu segundo irmão ontem à noite. Os gritos foram ouvidos por várias casas. Ling Qinsu saiu da cozinha e sentou-se num banco no pátio, lavando roupa sem muito ânimo. Vendo que ela não falava muito, Zhang Yilan puxou um banco, colocou-o diante da bacia de lavar roupa. Sentou-se e disse em voz baixa, corre por aí que o Dabao, filho da família do seu segundo irmão, não é filho dele. Ao ouvir isso, Ling Qinsu parou o que estava fazendo. Levantou a cabeça e olhou para Zhang Yilan. É filho do seu irmão mais velho. Zhang Yilan viu a confusão nos olhos dela. Colocou o resto do rabanete na boca e, cheia de fofoca, sussurrou. Ao ouvir tudo, Ling Qinsu ficou chocada. Ela mal podia acreditar que tal coisa tivesse acontecido. Antigamente, ela respeitava bastante aquele irmão mais velho, achando que ele era honesto no cultivo, justo nas coisas que fazia e agia como um verdadeiro irmão mais velho, mas ao ouvir aquilo, sentiu um certo nojo. Como isso pôde acontecer? Zhang Yilan parecia satisfeita com a reação dela. Deu tapinhas na jovem esposa que viera da cidade. Bom, preciso ir para casa preparar a comida para o seu homem. Então não vou mais conversar com você. Naquela noite, você chegou muito tarde. Desta vez, de longe você já viu a luz acesa em casa e não pôde deixar de suspirar.
pensando que aquela lâmpada elétrica era realmente muito mais brilhante que a lamparina de querosene. Ao ver que você chegou, Lin Qingsu rapidamente serviu a comida e os pães de trigo que estavam esquentando no fogão e perguntou casualmente: por que chegou tão tarde hoje? Ao notar que você estava sujo de terra, ela deixou a comida de lado e começou a bater na sua roupa para limpar a sujeira. Você rapidamente escondeu algo, virou-se para trancar a porta da sala principal e, em seguida, tirou um objeto da palha que trazia nas costas. Colocando-o cuidadosamente sobre a mesa, desenterrei Dendróbio. Foi uma descoberta inesperada no caminho de volta. Você não contou à sua esposa que só encontrou aquilo porque escorregou e caiu, e que teve muito trabalho para subir, motivo pelo qual chegou tão tarde. Atualmente, o preço desse item não é menor que o do Dendróbio. É vendido por grama, então foi uma pequena fortuna inesperada. Você planejava passar a noite com sua esposa e, amanhã, não ir à montanha para primeiro resolver a venda do que tinha em mãos. Lin Qingsu olhou para aquele objeto marrom escuro sobre a mesa, com um formato que lembrava um gengibre, e achou que já tinha visto aquilo em algum livro. Perguntando com incerteza: isto é Reshou-u, polígono? Sua voz transbordava incredulidade. Você não esperava que sua esposa fosse tão culta. A maioria das pessoas na vila não conhecia aquela coisa e, até agora, não sabiam do seu valor. Senão todos os bons tesouros na montanha já teriam sido saqueados. O Dendróbio e o Reshou-u ainda seriam valiosos por mais uns 10 anos. Depois, com o avanço das técnicas de plantio, tudo isso poderia ser cultivado artificialmente e se tornaria comum no mercado, perdendo seu encanto. Mas, mesmo assim, o preço das ervas medicinais silvestres raras ainda continuaria absurdamente alto, pois as selvagens seriam impossíveis de encontrar. Você exibiu um sorriso largo, puxou sua delicada esposa para os braços. Baixou a cabeça para beijar o rosto macio dela e, encontrando seus olhos brilhantes, disse: sim, é exatamente Reshou-u. O irmão Ning vai levar você e a criança para passear na cidade, de quebra, vender esses tesouros na farmácia. Ao ouvir que você a levaria para fora com a criança, o corpo de Lin Qingsu enrijeceu subitamente, lembrando-se de quando você disse que venderia a filha para aquela família na cidade que não podia ter filhos. Até hoje, ela sentia um calafrio. Quem saberia se eles realmente não podiam ter filhos, ou se a comprariam para ser uma nora criada em casa? Ela se soltou dos seus braços, e com cautela e desconfiança, recusou. A menina ainda é pequena. Nós duas não vamos. Vá logo lavar as mãos e comer. Você, com um olhar atento, percebeu que algo estava errado com ela. Você queria levá-la para passear e comprar algumas roupas de inverno para ela, mas ao vê-la desconfiada novamente, ficou claro que ela temia que você estivesse tramando algo ruim contra a filha. As maldades que você cometeu no passado não seriam superadas tão facilmente a ponto de ela baixar a guarda, não é? A confiança estava esgotada, restava apenas seguir lentamente. Você tirou a camisa suja de terra, abriu a porta, saiu para lavar o rosto e voltou para a sala. Ao sentar-se, viu a comida na mesa. Um prato de ovos mexidos dourados e um prato pequeno de carne frita que sobrou da manhã. Será que ela não comeu nada na hora do almoço? Se ela continuar economizando tanto assim, quando é que vou conseguir vê-la gordinha e saudável? Parece que preciso ganhar mais dinheiro logo. Preciso fazer com que ela se sinta segura. Esposa, de onde vieram esses ovos? Ling Qingsu baixou a cabeça e serviu uma tigela de sopa de farinha para você. Não faz muito tempo que você saiu, minha mãe passou por aqui. Foi ela quem trouxe. Sobre o pedido de divórcio que a mãe dela mencionou, ela não disse uma única palavra. Assim que soube que tinham vindo da sua sogra, você se lembrou de quando pediu dinheiro a ela para beber e sentiu uma vergonha imensa, sem coragem de encará-la. Você nem perguntou o motivo da visita da sogra, apenas calculou mentalmente que, assim que o irmão Min vendesse as mercadorias, primeiro pagaria o dinheiro que tinha pego com ela. Você estendeu a mão e puxou sua esposa para sentar. Coma logo. Disse isso entregando-lhe um pãozinho de farinha misturada. Ela ainda não tinha coragem de fazer pães de farinha branca pura. Então fez pães de farinha misturada com metade de farinha branca. Você pegou um pão de milho e começou a comer com vontade. Ling Qingsu deu uma mordida pequena no pão. Levantou a cabeça e olhou furtivamente para o homem à sua frente. Como seria bom se ele pudesse ser sempre assim. Só não sabia quanto tempo esse entusiasmo duraria. Os dois estavam comendo quando ouviram alguém bater no portão. Quarto irmão. Sou eu, Erliuzi, saia logo. Falta um para fechar a mesa. Os rapazes estão te esperando para beber e jogar cartas. Ao ouvir aquela voz, o rosto de Ling Qingsu empalideceu instantaneamente. Ela fixou o olhar em você, com medo de que voltasse a ser como antes. Você a abraçou rapidamente, puxando-a para perto. Esposa, o que houve? Não está se sentindo bem? O tom de sua voz estava repleto de preocupação e tensão. Enquanto era abraçada, os dedos finos e pálidos de Ling Qingsu apertavam com força o tecido da sua camisa. Seus lábios tremiam levemente,
Você vai sair de novo para beber e jogar com eles? Ao ouvir isso, você finalmente entendeu por que ela estava assim. No fundo, ela temia que você tivesse caído nos velhos hábitos. Você encostou o queixo no topo da cabeça dela, apertando o abraço inconscientemente, envolvendo-a ainda mais. O corpo em seus braços era terrivelmente magro. Após se casar com você, ela não teve um único dia de paz, e até mesmo fazer uma refeição completa tornou-se um luxo. Mesmo assim, ela ainda guardava esperanças em você, querendo viver uma vida simples e estável ao seu lado. Você respirou fundo, contendo o calor que subia aos olhos, e disse com a voz grave e rouca para acalmá-la: Não se preocupe, eu não vou. Vou mandá-los embora agora mesmo e nunca mais vou me meter com esse tipo de gente. Ling Qinsu, encolhido em seus braços, ao ouvir suas palavras, levantou o rosto com o olhar úmido. Encarou-o fixamente e perguntou: Você não vai mesmo? Você baixou os olhos. Encontrando o olhar inseguro e inquisidor de sua esposa, você queria abrir seu coração para ela ver, para provar que tinha realmente se arrependido. Não resistiu e deu um beijo na ponta do nariz dela, garantindo com um sopro de ar quente e sincero: Não vou mesmo. Fique tranquila, vou fazer com que eles vão embora agora. Em seguida, colocou sua esposa suavemente de volta na cadeira. Pronto, continue comendo, já volto. Você se levantou, notando que sua camisa ainda estava sendo segurada firmemente pela mão dela. Se você não soubesse que aqueles três lá fora não eram boa gente, teria vontade de levá-la junto para que ela visse você recusando o convite. Para lhe dar segurança total, você baixou a cabeça e beijou o topo da cabeça dela novamente como um consolo. Sua mão áspera e quente deu leves tapinhas nas costas finas dela, e só então ela soltou lentamente o tecido. Você endireitou o corpo e saiu a passos firmes. Ao chegar ao portão do quintal, você abriu a porta de madeira. Quando aqueles homens viram você sair, aquele sujeito chamado Erliuzi sorriu de forma debochada e soltou uma gracinha. Quarto irmão, você não está sendo legal, hein? A patroa mal saiu do quarto e você já não consegue levantar da cama? Já faz dias que você não vem beber com a gente. Ao ouvir aquele comentário obsceno, suas sobrancelhas se contraíram com fúria. E você rugiu com voz profunda: Droga, lave a boca antes de falar. Se não sabe falar direito, cale essa boca suja. Os outros dois que também riam, ao notarem sua mudança de expressão, perderam um sorriso na hora e tentaram apaziguar a situação. Quarto irmão, ele fala bobagem, não leve a mal. Vamos beber com a gente. Enquanto dizia isso, ele estendeu a mão para apoiar no seu ombro. Você afastou o braço dele. Vamos beber com a gente, ele dizia enquanto tentava colocar o braço no seu ombro. Você afastou o braço dele. Você olhou de soslaio para os outros dois: Se for para beber ou jogar cartas, não venham mais me procurar. Eu parei. Os três, ao verem sua postura, pareciam ter visto um fantasma. Olhando uns para os outros, completamente confusos. Aquele chamado Erliuzi, ainda com um sorriso lascivo no rosto, insistiu em provocar: Sem medo de morrer, quarto irmão. Será que a patroa te deixou tão cansado que você não consegue nem sair? Já que ela saiu do resguardo, deixe que nós, os irmãos, experimentemos um pouco. Antes que ele terminasse de falar, você deu um chute certeiro no peito dele, lançando-o para trás, onde ele caiu de costas e ficou gemendo no chão. Você avançou a passos largos. Pisei com força entre as pernas daquele sujeito e curvei-me, com um brilho impiedoso nos olhos escuros. Olhei fixamente para o canalha no chão. Se ousar vomitar essas imundícies de novo, vou costurar as suas duas bocas, a de cima e a de baixo, e ainda quebrar a sua terceira perna. Enquanto dizia isso, pressionei o pé com mais força. O malandro, deitado no chão, nem ligou para a dor no peito. Usando as mãos desesperadamente para tentar afastar o meu pé que pisava em sua virilha, soltando um uivo de dor. Irmão 4, eu errei. Nunca mais falarei besteiras. Os outros dois ali perto estavam tão apavorados com a cena que mal conseguiam articular palavra. A aura sinistra que emanava de mim naquela noite era assustador o suficiente para que ninguém ousasse intervir. Eles tinham medo de mim desde pequenos, pois sabiam que, quando eu brigava, era como um animal que não teme a morte. Mas hoje foi a primeira vez que viram que só com meus gestos eu parecia um tigre faminto pronto para devorar alguém, fazendo a espinha de todos gelar. Como temia que o canalha assustasse minha esposa, não queria que ela me visse com tanta violência. Se, por causa dessa bobagem, ela voltasse a ter medo de mim, tudo estaria arruinado. Endireitei o corpo, olhei de cima para o canalha no chão e retirei o pé. Suma daqui! Os dois homens, sentindo-se aliviados, carregaram um comparsa às pressas. Disseram: Irmão 4, então estamos indo. Assim que os três foram embora, relaxei a tensão, respirei fundo e entrei no quintal. Tranquei a porta. Dentro de casa, Ling Qinsu estava inquieta desde que saí. Como se estivesse sentada sobre agulhas, cada segundo parecia uma eternidade.
ao notar que eu não voltava logo. Seu coração parecia ter esfriado. Mesmo com a barriga roncando de fome, ao olhar para a comida fumegante na mesa, não conseguia dar uma mordida sequer sem mim. Em poucos dias, vendo que eu estava mudando para melhor, sem perceber, uma ponta de esperança renasceu em seu coração. Ela não esperava riquezas. Apenas que eu vivesse de forma estável. Mas, se eu voltasse a beber e apostar, o que seria dela? Com um filho tão pequeno, era impossível sair para trabalhar. Será que teria mesmo que se separar? Enquanto divagava, ouviu passos firmes e seus olhos se voltaram involuntariamente para a direção do som. Ao ver minha silhueta alta entrando sob a luz do luar, os olhos de Ling Qinso, antes sem vida, brilharam de repente. Eu realmente não tinha ido farrear com aqueles canalhas. Ela ainda estava atordoada quando me aproximei. Puxei-a para o meu abraço largo, abaixei a cabeça e dei um beijo em seu rosto delicado. O que foi? Seu marido só saiu um instante, já não me reconhece. Dito isso, coloquei os pauzinhos em sua mão. Sentei-me à mesa, peguei um pão de milho e comecei a comer com vontade. Ling Qinso ainda estava sem reação e perguntou inconscientemente: "Você realmente não vai mais se envolver com eles?" Relatório para a patroa: "Cortei relações definitivamente com eles. Nunca mais vou andar com essa gente." Ling Qinso assentiu e começou a comer calmamente. Enquanto comia, ela lançava olhares furtivos para o seu homem de vez em quando. Vendo que eu comia rápido, mas de um jeito contido, o que, somado ao meu rosto de traços marcantes, até tornava a cena agradável de se ver. Quando se casou comigo, além de eu ter salvado sua vida, em parte, era porque eu era um homem de boa aparência, ela foi enganada por isso. E, somado à troca de casamentos pelo irmão, acabou se casando comigo, que não tinha nada. Percebendo que ela me encarava distraída, sem saber o que se passava em sua cabecinha, coloquei um pedaço de ovo frito no pão dela. Sorri de canto e provoquei: "Esposa, coma logo. Mais tarde, na cama, você pode me olhar à vontade." Minha gracinha fez Ling Qinso recobrar o juízo. Ela me lançou um olhar mortal. Corou e baixou a cabeça, concentrando-se na comida. Satisfeito, não tive pressa de sair. Sentado no banco rústico, observei minha esposa com firmeza. Quanto mais havia, mais gostava dela. Mesmo vivendo em tempos de escassez, comendo mal e sem produtos de beleza. A pele dela continuava lisa e macia, mais bonita que a de qualquer estrela de cinema. Notei que suas mãos, segurando os pauzinhos, estavam com as juntas vermelhas, então segurei seus pulsos finos e os trouxe para perto. Pensando nos lençóis estendidos lá fora, planejei vender o que tinha em mãos amanhã e, do meu espaço, conseguir um vale para uma máquina de lavar. Nessa época, muitos nem sabiam o que era uma máquina de lavar. Muito menos queriam gastar com isso. Com uma máquina, minha esposa não precisaria mais esfregar roupas com as mãos. Ling Qinso puxou a mão de volta, sentindo-se queimada por causa do meu olhar. "Se terminou de comer, vá aquecer a água para se lavar. Você está cheirando mal." Levantei-me e, no rosto da minha esposa, deu um beijo e foi para a cozinha ferver água. "Depois que você saiu." Ling Qinso pousou os achis e tocou as bochechas quentes. "Desde a noite passada." Esse homem gostava de abraçar e beijar de vez em quando. Cada vez que ele se aproximava, ela sentia o cheiro da sua energia masculina, fazendo seu coração palpitar como um coelhinho. Ela mesma não conseguia entender o que estava acontecendo. Após a refeição, você puxou Ling Qinso, dizendo que queria levá-la para passear. No caminho de volta, balançando, você não seguiu para casa. Mudou a direção com Ling Qinso. Perto do estábulo, havia uma cabana de barro em ruínas, com um fogão a lenha improvisado do lado de fora. A mulher dentro da casa segurava o peito e tossia sem parar, tirando um punhado de farelo de milho, misturando com água e colocando em uma vasilha de cerâmica lascada. Apenas com esse pequeno esforço, seu rosto empalideceu, e grandes gotas de suor rolavam de sua testa. Enquanto você observava com o coração apertado, um homem de cabelos grisalhos aproximou-se a passos largos. Ele franziu a testa ao pegar a concha de água, mandando-a voltar para dentro e deitar-se bem, dizendo que ele mesmo faria a comida. A mulher olhou para ele, e o homem entregou-lhe metade de um bolo que havia conseguido. "Tive sorte hoje, troquei por um bolo, comi metade. O resto trouxe para você. Coma logo, você só vai melhorar se alimentar bem." "Você já comeu?" O homem, sem qualquer apetite, acrescentou um punhado de arroz ao pote. Agachou-se para acender o fogo e disse que já tinha comido. A mulher, pensando na saúde dele, ofereceu o bolo de volta. "Não estou com fome, coma tudo. Fiquei deitado o dia todo, só queria tomar algo ralo." O homem, de cabeça baixa, alimentava o fogo. "Coma, eu mandei comer. Como vai sarar sem se alimentar?" O homem mantinha a cabeça baixa, com os olhos ardendo. "Hoje está cheio, mas o que comeremos amanhã?" Ele não cuidava do próprio corpo. Aquele pouco de arroz foi algo que ele implorou a várias famílias para conseguir.
Ele sentia pena dela por ter passado o dia trabalhando sem comer, e ela sentia pena dele por sofrer com ela no campo. Ela segurou sua mão. Não pense tanto, descanse e cuide da doença. Amanhã irei procurar remédios para você. Com certeza vamos conseguir curar. Lin Qingsu sentiu-se inquieta ao ver aquilo. No caminho de volta, ela perguntou sobre a situação dos dois. E você ficou em silêncio. Como explicar? Dizer que nem você mesmo conhecia aquele homem direito, mas que o vira na televisão na sua vida passada. O velho foi um grande empresário que, após falecer, doou toda a sua fortuna, criando uma fundação de caridade médica em nome de sua amada. O seu maior arrependimento na vida foi não ter protegido a esposa, tendo visto com os próprios olhos ela partir por causa da doença. Você especulou, lembrando-se da história, que o que levou a senhora ao fundo do poço foi exatamente essa enfermidade. Porém, você avaliou que a doença dela era causada principalmente pela desnutrição. Naquele estábulo onde o vento soprava de todos os lados, comendo apenas sopa rala todos os dias, qualquer pequena doença poderia se tornar fatal. Você planejava usar a ajuda da sua esposa, que era estudante do ensino médio, para que o remédio fosse bem tomado, e ainda investir nesse futuro grande empresário, garantindo, pelo menos, um professor de reforço para antes do retorno dos exames de admissão. No dia seguinte, antes do amanhecer, você abriu os olhos, levantou-se da cama silenciosamente, foi até o berço. Pegou a filha com cuidado, colocou-a suavemente ao lado da esposa e cobriu-a com o cobertor. Depois de preparar o café da manhã para sua esposa, você saiu e fechou a porta. As condições eram consideradas muito boas. Então a maioria das pessoas ainda precisava depender das próprias pernas para sair, com base nas memórias da sua vida passada. Você encontrou rapidamente aquela grande loja de medicina tradicional chinesa. O homem de meia idade, sério e frio. Ao ver o que você tirou, examinou de cima a baixo, depois pegou a pele de cobra e começou a observar minuciosamente. Ao ver que a pele estava inteira, cada parte perfeita, ele não pôde evitar o espanto. Ele colocou a pele com cuidado sobre o balcão e perguntou, sondando, que preço você queria. Ao ouvir você pedir para ele fazer uma oferta, ele deu uma olhada na sua cesta e convidou você para ir aos fundos. Os dois ficaram lá nos fundos, negociando por quase uma hora. No fim, você vendeu a ele 2 caules de dendróbio, uma raiz de falopia multiflora e o chifre de veado. Você ficou satisfeito com o preço, guardou 50 notas de 10 e deixou a farmácia. Com dinheiro no bolso, você foi até a loja estatal. Você queria comprar uma máquina de lavar, mas ao perguntar ao vendedor, ficou atônito. Você deu um tapa na própria testa. Embora já existissem máquinas de lavar, elas eram usadas em hotéis ou lavanderias, não chegando às casas das pessoas. A primeira máquina de lavar nacional foi produzida em 1978, ainda não existiam agora. No entanto, você conseguiu por acaso um cupom para uma televisão preto e branco de 9 polegadas. Comprou sem pensar, e aproveitou para comprar vales de óleo, carne e farinha. Os contrabandistas, ao verem um grande cliente, foram extremamente receptivos com você. Como soube que querias comprar uma televisão naquele mesmo dia, ajudei a encontrar um conhecido que tem um trator. Por 2 yuans, ele levaria as coisas até o vilarejo. Você aceitou sem nem pensar. Depois, na loja estatal, você comprou para sua esposa um suéter vermelho da moda, calças e sapatos de couro. Também comprou roupas novas para as crianças e vários cobertores de algodão novos. Comprou tudo o que lhe veio à mente, enchendo quase metade da carroceria, deixando o motorista do trator boquiaberto e sem acreditar que aquele rapaz, vestido com roupas velhas, fosse tão rico. Comprar tantas coisas de uma só vez, quando você terminou as compras, já era tarde da tarde. Nesse momento, em casa, Ling Qingsu acordou de manhã e olhou em volta. As crianças dormiam ao seu lado e você já tinha saído sem ela saber. Ling Qingsu arrastava seu corpo pesado. Com o corpo dolorido, ela se levantou e viu que, antes de sair cedo, ele já tinha deixado a comida preparada. Na mesa, havia ovos dourados e pedaços de carne fritando com óleo. Dizer que o coração de Ling Qingsu não se agitou nem um pouco seria mentira. Ao meio-dia, Wang Xuanchu trouxe uma jovem moça delicada, a esposa do quarto, uma intelectual que veio da cidade. Li Tiantian ficará hospedada na sua casa a partir de agora. Fale com o quarto. Abra um quarto para ela. Ling Qingsu ficou confusa. De repente uma moça tão jovem em casa. Nesta casa de 3 cômodos de adobe, como vamos nos acomodar? Um quarto é para o casal. A sala principal é onde se come. O outro cômodo está cheio de tralhas, onde teria lugar para ela ficar. Chefe da aldeia, ele não está em casa. Não posso decidir isso sozinha. Wang Xuanchu riu com as rugas do rosto se acumulando e acenou para Ling Qingsu. Ele nem ouviu o que ela disse e, virando-se,
deu algumas instruções à jovem intelectual ao seu lado. Saiu logo em seguida, se não fosse pelo pedaço de carne que aquele rapaz lhe deu. Como ele enviaria uma moça tão delicada para a casa dela, com essa leva de intelectuais chegando? Ao todo, eram mais de 20 pessoas, a maioria rapazes jovens e fortes. Com uma moça tão delicada assim, ela tinha ainda mais medo de que sua esposa jovem e bonita fosse alvo de atenção. Li Tiantian, deixada para trás, carregando sua bolsa de lona, observava as 3 casas de adobe em ruínas. Seu coração amargurava, temia que a vida ali fosse mais difícil do que a de outros intelectuais enviados ao campo. Aqueles que foram alocados na casa de Ongmei pareciam estar vivendo muito bem. Era um casal de meia-idade com 3 filhos, todos bem vestidos e com boa aparência. No caminho, ouviu dizer que, na casa onde foi alocada, o homem não era nada bom, bebia, jogava e batia na esposa. A casa era miserável, mal tinham o que comer, antes de vir. Achava que o que diziam era exagero, mas agora parecia que não havia mentira nenhuma. Mesmo que a dona da casa usasse roupas velhas e largas, ela era delicada e bonita. Seus traços eram refinados, como se tivessem saído de uma pintura, nem parecia uma mulher do campo. Ling Qinsu percebeu aquele olhar que a observava minuciosamente e olhou para si mesma. Vestia roupas velhas e remendadas, olhou para a moça à sua frente, com um vestido moderno de tecido sintético. Meias brancas e sapatos de couro, toda elegante, ela fingiu não notar aquele olhar penetrante e disse: "Sente-se primeiro, aquele quarto está uma bagunça. Está cheio de tralhas, tenho que esperar meu marido voltar para podermos arrumar um lugar para você." Dito isso, virou-se e entrou na casa, pegou o garrafão térmico e serviu uma tigela de água para a visita. Li Tiantian assentiu, sentindo-se um pouco constrangida, e sentou-se no banco do pátio, pensando consigo mesma. Precisava encontrar uma maneira de conseguir logo a notificação de trabalho para voltar à cidade, aquele lugar horrível. Não queria passar mais um dia ali, especialmente vivendo na casa de um canalha sem vergonha. Teria que ser cautelosa a partir de agora, para não ser aproveitada pelo canalha da casa. Ling Qinsu pretendia comer qualquer coisa rápido no almoço, mas agora que havia uma nova intelectual, teve que arregaçar as mangas e começar a preparar o almoço. Li Tiantian, pensando que moraria ali, não queria comer e morar de graça, então lavou as mãos e entrou na cozinha para ajudar. "Cunhada, quer que eu ajude a acender o fogo?" ela perguntou enquanto entrava na cozinha. Mas parou surpresa, a cozinha, embora antiga, estava limpa e organizada. Até penduraram um pedaço tão grande de carne na viga. Quem disse que essa família era pobre? Nem temos o que comer, e se não temos, como é que tem carne, e ainda por cima um pedaço tão grande? Ling Qinsu estava de cabeça baixa sovando a massa e, ao ouvir as palavras de Li Tiantian, levantou a cabeça e disse: "Não precisa me ajudar. Se você está sem fazer nada, ajude-me a vigiar o bebê no quintal." Ao ouvir isso, Li Tiantian assentiu e saiu da cozinha, aproximando-se do pequeno berço, olhando para a criança de pele clara, que estava deitada ali, parecendo uma boneca de porcelana, uma criança adorável. Ela se inclinou, brincando com o bebê, sentindo um aperto no peito. "Esta dona da casa tem quase a minha idade. É tão bonita e de pele clara. Como pôde ter se casado tão cedo? Como ela pôde se interessar por um homem tão imprestável, um verdadeiro malandro e arruaceiro? Será que ela foi forçada por esse canalha, casando-se com ele por falta de opção?" Ao pensar nisso, Li Tiantian sentiu uma onda de preocupação. Quanto mais pensava, mais medo sentia, cogitando se deveria ir à casa do chefe da aldeia pedir para mudar de lugar. Mesmo que fosse um lugar ainda mais pobre, contanto que o marido da família fosse um homem decente. Na cozinha, Ling Qinsu estava ocupada preparando a comida, sem imaginar o que se passava lá fora. A mente dela era um verdadeiro teatro de dramas. Em pouco tempo, uma tigela de macarrão fumegante estava pronta. Ling Qinsu saiu com o macarrão e convidou: "Moça, venha comer uma tigela de macarrão." Li Tiantian saiu de seus devaneios, olhando para o macarrão com gotas de óleo na tigela grande sobre a mesa. Ficando estupefata, ela disse rapidamente: "Meu nome é Li Tiantian. Cunhada, de agora em diante pode me chamar de Tiantian." Ling Qinsu assentiu, sem dizer mais nada. Perto das 4 da tarde, o trator entrou na aldeia fazendo um barulho estrondoso, seguindo a direção que você indicou. Parou na porta da sua casa. Ling Qinsu, que descascava milho no quintal, ouviu de repente um movimento lá fora, e largou rapidamente o trabalho. Ela levantou-se e foi até a porta, vendo exatamente você. Saltara agilmente do trator, enquanto pensava consigo mesma: por que ele voltou nesse trator? Que faz tanto barulho? Antes que ela pudesse perguntar, o motorista do trator gritou a plenos pulmões: "Rapaz, com tantas coisas, será que cabe na sua casa?" Dito isso, ele deu a volta do trator até a traseira, movendo o televisor pouco a pouco, com medo de estragá-lo. "Você deu um passo à frente.
Carregou o televisor nas costas e sorriu para o motorista. Haverá espaço de sobra daqui para frente. Lin Qingsu, que estava ao lado, ficou atônita com a cena. Perguntando incrédula, foi você quem comprou tudo isso? Havia total descrença em sua voz. Tantas coisas, e ainda uma televisão, quanto dinheiro e quantos cupons. Isso deve ter custado? Ao ver os olhos fixos no rosto bonito e claro de sua esposa. Você se aproximou, acariciou sua bochecha e compreendeu internamente que ela estava sofrendo pelo dinheiro gasto. Mas esse pouco dinheiro não significava nada para você. Que só queria que sua esposa vivesse bem ao seu lado e nunca mais sofresse. Você sussurrou no ouvido de Lin Qingsu. Depois te explico com calma. Fique de lado primeiro, para não se machucar, vou descarregar as coisas. Lin Qingsu obedeceu, afastando-se como se fosse uma estátua, observando as coisas sendo descarregadas do veículo e acumuladas como uma pequena montanha. Ela se arrependeu profundamente. Se soubesse, teria ido à cidade com você carregando o bebê. Quanto dinheiro não deve ter custado isso? Como ele pode ser tão irresponsável? De onde tirou tanto dinheiro e cupons? Que família comum consegue comprar uma televisão? Só a conta de luz já deve ser um absurdo. Que desperdício! Nesse momento, Li Tiantian, parada em um canto, segurando o bebê, olhava fixamente para aquele jovem alto, de ombros largos e pernas compridas. Ela conhecia sua fama de arruaceiro e esperava que você fosse feio, grosseiro e desprezível. Nunca imaginou que você teria traços tão profundos e um rosto tão belo. Ela nunca tinha visto um homem tão bonito em toda a sua vida. O que fez seu coração bater descompassado? Li Tiantian entendeu finalmente. Por que uma mulher tão linda quanto Lin Qingsu tinha se casado tão cedo? Na verdade, este homem é mais bonito que os astros dos filmes. Após descarregar tudo, você tirou 2 moedas do bolso e entregou ao motorista do trator. O motorista pegou o dinheiro, acenou e partiu com o trator. Você começou a levar as coisas para dentro do quintal. Sua esposa quer ajudar, você não deixa ela sentada descansando. E a Jen nem viu que tinha uma mulher estranha em casa. Zhao Zhenxin chegou ao ouvir o alvoroço. Ao ver seu irmão com tantas coisas amontoadas na porta, ele ficou chocado. De onde esse preguiçoso tirou tanto dinheiro para comprar tanta coisa? Naquela casa dele, pobre de maré de si, não havia nada para vender. Será que ele vendeu os filhos? Ao pensar nisso, Zhao Zhenxin acelerou o passo. Ao chegar à porta, viu a sobrinha nos braços da mulher e só então ficou tranquilo. Zhao Zhenxin não disse nada e começou a ajudar a levar os objetos para dentro do quintal. Ao olhar para aquele aparelho de televisão, assim que foi ligado, imagens e sons começaram a sair. Um monte de formigas brigando na tela, era muito animado, parecia que estavam assistindo a um filme. Curioso, ele deu algumas voltas ao redor, mas ficou com vergonha de tocar, pois ouviu dizer que aquilo era uma coisa muito cara. Custava várias centenas de yuans. Essa é a televisão que os moradores da cidade sempre mencionam. Realmente não imaginava que seu próprio irmão tinha conseguido trazer uma. Era a única em toda a vila. Depois de organizar as coisas, Zhao Zhenxin puxou você até a entrada do quintal e perguntou de onde veio tanto dinheiro. Você, calmamente, bateu no peito e disse que tudo aquilo era dinheiro da venda de animais que caçou e vendeu no mercado negro. Você não contou sobre o dendróbio ao seu irmão mais velho, não por falta de confiança nele, mas porque o dendróbio cresce em penhascos íngremes. Mesmo que contasse, seu irmão não conseguiria ajudar muito. Se a notícia vazasse, ele ainda cortaria sua fonte de renda. Quando a primavera chegar e o tempo esquentar, você levará seu irmão mais velho e o segundo irmão à montanha. Encontrará bons locais de coleta e ensinará os truques. Depois, dependerá da sorte de cada um. Zhao Zhenxin queria te aconselhar a ficar apenas cuidando da terra, mas ao olhar para o irmão ali, seus olhos brilhavam, revelando uma perspicácia e profundidade que nunca tinha visto antes. Parecia outra pessoa, fazendo com que ele, como irmão mais velho, nem o reconhecesse. Pensando que era raro seu irmão estar ali, você compartilhou a ideia de construir uma casa. Queria pedir que ele ajudasse a supervisionar e oferecer um pagamento diário de 1 yuan. Zhao Zhenxin fumou seu cachimbo. E você disse insatisfeito, eu faria isso de graça, não precisa de pagamento. Mas construir uma casa não é brincadeira, vai custar muito dinheiro. Irmão, eu tenho o dinheiro. O pagamento eu vou dar de qualquer jeito. Entre irmãos, as contas devem ser claras. Por favor, ajude-me a encontrar um bom mestre de obras e use materiais de qualidade. Tento morar na casa nova antes da chegada do inverno. Zhao Zhenxin acenou com a cabeça. Achava que o quarto irmão só queria reformar aquelas 3 choupanas, quem diria que ele seria tão ousado, a ponto de construir um sobrado. Você confiou todas essas tarefas ao seu irmão mais velho. Simplesmente porque você estava ocupado demais, mal tendo tempo de respirar. Você calculava que precisava coletar todos os dendróbios antes do inverno. Se encontrasse Polygonum multiflorum,
Esse tipo de erva medicinal selvagem também poderia ser vendida por dinheiro. Se conseguisse encontrar um cervo, pegar os chifres ou pênis de cervo, seria um lucro enorme. Vendo que ainda era cedo, após um breve descanso, você foi procurar Wang Xuanzu. Na era da economia planejada, para comprar tijolos para construir casas, era necessária uma autorização. Wang Xuanzu, o chefe da vila, tinha um poder imenso naquela época. Você deu um maço de cigarros da Qiamen. E ainda enfiou um yuan na mão dele, conseguindo facilmente o bilhete para comprar os tijolos. Com a autorização em mãos, você foi direto à fábrica de tijolos da comuna e encomendou o material. Zhao Zhenxin ficou confuso. O quarto irmão vai erguer paredes de que espessura? Por que pedir tantos tijolos? Você lhe disse que construiria um sobrado. Zhao Zhenxin viu você tirar 2 notas de 10 yuan sem nem piscar, e entregá-las ao dono da fábrica. Zhao Zhenxin sentiu uma pontada de dor no coração, ao ouvir que o restante do pagamento seria acertado quando os tijolos chegassem em casa. Ele arregalou ainda mais os olhos, achando tudo aquilo inacreditável. Aquilo eram notas de 10 yuans, não papel higiênico, e você as carregava no bolso como se nada fosse. Sem medo de perder, Zhao Zhenxin percebeu que seu quarto irmão, aquele viciado em jogo, agora, diante de estranhos, tinha uma postura imponente, parecendo mais um líder do que o próprio gerente da fábrica. Ficava ali parado, emanando uma autoridade natural. Se ele estivesse vestindo uma jaqueta de pano azul sem remendos, até acreditariam que ele era filho de algum figurão. Se não fosse pela verruga no pescoço e a cicatriz de briga na mão, Zhao Zhenxin até suspeitaria que seu quarto irmão tinha sido trocado por outro no caminho para casa. Zhao Zhenxin sentia-se flutuar, atordoado. O caçula finalmente agia como um homem de verdade. Mas por que ele sentia que algo estava estranho? Ao se aproximar de casa, você tirou do bolso da jaqueta 5 notas de 10 yuanes e as estendeu. Irmão, além da madeira, peço que me ajude a providenciar os outros materiais. Zhao Zhenxin estendeu a mão para pegar, mas achou que estava suja. Limpou-a na bainha da camisa antes de receber o dinheiro. Ele cuidadosamente dobrou as notas. De forma impecável. Você assentiu. Em quem mais poderia confiar senão no próprio irmão? Se não fosse pelo apoio do irmão e da cunhada, com as humilhações que sua esposa sofreu na vida passada, talvez a filha nem tivesse nascido. Ou teria sido perdida por causa de seus próprios desvarios. Na sala principal da casa do Zhao, Ling Qingsu organizava as coisas que você comprou. Ela tirou um pano de dentro do armário e o estendeu meticulosamente sobre a televisão, com medo de que caísse poeira e a sujasse. Ela pensava consigo mesma, por que comprar essa coisa? A eletricidade no vilarejo vivia falhando, precisavam montar antenas e sem sinal, a tela ficava cheia de estática. Mas, vendo seu entusiasmo, ela não se atrevia a reclamar do dinheiro gasto. Ela descobriu que você tinha comprado mais coisas para ela e para a filha, incluindo blusas, calças e sapatos de couro femininos, além de várias peças de roupa para a menina. Esse homem. Por que ele esbanja tanto? Quem compra roupas novas todo dia? Aquele casaco que você comprou na cidade na última vez. Ela nem tinha usado ainda, guardando com carinho, e agora você trouxe tanta coisa nova. Mas, vendo que você pensava nelas, Ling Qingsu sentia-se muito feliz. Ela pegou o edredom macio e grosso, preparando-se para guardá-lo no baú, e não conseguiu segurar as lágrimas. Era ainda melhor do que o edredom de algodão novo que ela trouxe quando se casou. Depois de guardar tudo, Ling Qingsu notou que você não tinha comprado nada para si mesmo. Sua camisa estava cheia de remendos e seus sapatos tinham até um buraco. Li Tiantian, segurando a criança, olhava avidamente para aquelas roupas novas, agarrando a blusa de lã, como um gato diante de um peixe. Aquele suéter com decote em V era o modelo mais elegante da cidade. Ela mesma queria comprar um ao visitar a loja, mas seus pais não permitiam gastar quase meio mês de salário em uma única peça. Ao ver a roupa que desejava, mas não podia pagar, aparecer ali em abundância, Li Tiantian sentiu uma mistura de inveja e ciúme. O marido de Ling Qingsu era um homem de boa aparência, que gastava sem hesitar com a esposa e ainda a tratava com carinho. Ao descarregar as coisas, ele não a deixava mover um dedo, temendo que ela se cansasse, cuidando dela como se fosse a menina dos seus olhos. Como o vilarejo pôde espalhar que um homem tão bom era um jogador e um preguiçoso? Era uma bobagem sem tamanho. Você entrou a passos largos, logo na porta, viu uma jovem estranha, parada ali segurando a criança, sorrindo para sua esposa. Seria ela uma amiga sua? Li Tiantian, ao notar seu olhar, baixou os olhos, sem coragem de encará-lo. Embora se considerasse uma mulher da cidade e desprezasse aqueles camponeses, desde que o homem chegou no trator, coberto de poeira, ela esteve ali o tempo todo. Mas os olhos e o coração dele só tinham espaço para a pequena cunhada.
Ela era uma pessoa real ali presente. E ele não lhe deu a mínima atenção do início ao fim. Ling Qinsu estava ocupada com seus afazeres. E só percebeu que havia alguém mais em casa quando você perguntou. A jovem estudante tinha ficado calada, e ela, distraída arrumando as compras que você trouxera. Acabou se esquecendo dela por completo. Ling Qinsu pediu desculpas prontamente. Com um tom cauteloso. Embora você tivesse dito que ela é quem manda na casa, ela ainda não se sentia à vontade para decidir sozinha. Com medo de causar algum problema, ao ouvir que uma estranha moraria com vocês, você franziu a testa inconscientemente. Você não queria que ninguém viesse atrapalhar seus momentos com sua esposa, mas, ao ver o olhar esperançoso dela, as palavras de recusa ficaram entaladas na garganta, temendo que ela pensasse que você estava contrariando seus desejos. Você não disse nada, levou a esposa para o quarto dos fundos, tirou sua jaqueta e entregou a ela o restante do dinheiro da venda do dendróbio. Em seguida, pegou a criança dos braços de Ling Qinsu e, pensativo, contou-lhe sobre seus planos de construir uma nova casa. Ling Qinsu pegou o dinheiro de suas mãos, olhando para aquelas notas novas de 10 yuanes, incrédula. Depois de comprar tantas coisas, ainda sobrava tanto dinheiro. 2 pés de dendróbio, uma raiz de Polygonum multiflorum e aquele chifre de veado, valiam tanto assim? Quando você mencionou a ideia de construir a casa, Ling Qinsu apressou-se em guardar o dinheiro e, sob seu olhar atento, escondeu-o cuidadosamente, entrando em um breve silêncio. Se fossem construir uma casa, só com o dinheiro ganho nessas 2 vezes, seria o suficiente para a família de 3 viver com fartura por muitos anos. Uma vida estável e tranquila, mas se realmente construíssem a casa, esse dinheiro provavelmente não seria nada suficiente. Ainda teriam que contrair uma montanha de dívidas, e o irmão mais novo do lado da família dela também não deixou de ajudar a casa nos últimos 2 anos. Agora que eles também têm filhos para sustentar, como ela teria coragem de pedir dinheiro emprestado novamente? Ling Qinsu estava refletindo sobre isso. Você parecia ter lido a mente dela e, de repente, deu um beijo em sua bochecha macia e clara. Esposa, quanto ao dinheiro, não se preocupe. Deixe comigo, apenas descanse bem em casa e não se esforce demais. A sensação repentina de suavidade e calor na bochecha fez o rosto de Ling Qinsu ficar instantaneamente vermelho. Ela te lançou um olhar fulminante com os olhos brilhando e sussurrou. O que você está fazendo? Ainda tem gente lá fora, não tenha vergonha? Você é muito cara de pau. Você apenas olhou para Ling Qinsu com um sorriso. Na sua vida passada, você tinha uma fortuna e já tinha estado em todos os lugares. O que você não tinha visto? Dizendo isso, você se inclinou novamente e deu uma mordidinha nos lábios vermelhos e cheios de Ling Qinsu. Ao ver as bochechas brancas e rosadas da sua esposa, seu coração derreteu. Ela já era mãe. Por que ainda era tão tímida? Você parou de provocá-la e voltou ao assunto principal. Amanhã o irmão mais velho vai encomendar os materiais, caso o dinheiro dele não seja suficiente e ele peça a você. Não se esqueça de dar a ele. Ling Qinsu assentiu em silêncio, embora estivesse se sentindo um pouco desconfortável por dentro. Ela se lembrou do que os vizinhos disseram sobre o irmão mais velho e a segunda cunhada, e ao ver o irmão mais velho, seu coração não ficava bem. Você, com seu olhar atento, percebeu que a expressão da sua esposa estava estranha. Aproximou-se dela, encostou-se em seu rosto e perguntou, o que houve? Esposa, não guarde nada para si mesma. Ling Qinsu pensou um pouco, mas balançou a cabeça, com um rosto tão vermelho quanto a bunda de um macaco. Ela deu passos leves. Caminhou até o meio do pátio, respirou o ar fresco e, quase sem perceber, parou de procurar o capitão para mudar de moradia. O dono da casa não parecia ser tão ruim como os aldeões diziam lá fora. Agora mesmo, quando a jovem cunhada organizava os objetos, ela segurava a criança e ficava parada ali, vendo tudo claramente. Naqueles objetos, a maioria era de uso doméstico, além das roupas da criança e da jovem cunhada, e o dia todo não viu nada que fosse para o homem. Enquanto Li Tiantian estava parada no pátio distraída, sua filhinha, que você balançava nos braços, já tinha adormecido docemente. Com um rosto delicado e sereno, você se virou gentilmente, colocando a pequena princesa adormecida na cama com cuidado e puxando o cobertor com cautela. Logo depois, Ling Qinsu saiu de dentro de casa, falando para Li Tiantian, esta noite você terá que se contentar um pouco, o quarto do oeste está com muita coisa acumulada. Seu irmão mais velho talvez não consiga arrumar tudo de uma vez. Ao ouvir as palavras de Ling Qinsu, Li Tiantian virou a cabeça. Viu as bochechas dela coradas e não pôde deixar de pensar no diálogo que ouvirá vagamente entre o casal no quarto. Sentindo o rosto esquentar, e rapidamente desviou o olhar, não é nenhum incômodo. Então, por favor, fale com o irmão mais velho.
Disse Li Tiantian repetidamente. Ling Qingsu sorriu para Li Tiantian. Balançou a cabeça e disse, desde que você não se importe que nossa casa seja pobre. Dito isso, ela se abaixou, querendo mover o pequeno berço de madeira da filha para o seu quarto no leste. Ao ver isso, você correu para ajudar. Esposa, eu movo. Cuidado para não machucar as costas. Ling Qingsu sorriu e foi para o quarto do oeste, querendo também ajudar a arrumar. Você, que trabalhava sem camisa, teve que vestir uma camiseta branca sob a insistência da esposa. Os braços com músculos bem definidos ficavam expostos, exalando força. A camiseta cobria as cicatrizes de diferentes profundidades em suas costas largas. Você não fazia ideia de por que sua esposa o fez vestir a camiseta, e assim carregou alguns ancinhos de bambu, pretendendo levá-los para o pátio. Mal começou a trabalhar, viu sua esposa entrando com as mangas arregaçadas, e você a impediu rapidamente. Esposa, não precisa ajudar aqui, tem muita poeira, vá logo ficar no pátio. Enquanto falava, vendo que Ling Qingsu não ouvia seus conselhos, você ficou ansioso. Largou a cerca que segurava e a empurrou para fora. Seu coração doía de tanta preocupação. Com tanta poeira aqui, como poderia deixá-la entrar para ajudar, se não fosse pelo pensamento de construir a casa futuramente? Com um grupo de homens entrando e saindo de casa, você jamais teria deixado essa jovem intelectual morar aqui. Mas, por outro lado, deixar Li Tiantian aqui também tinha suas vantagens. Quando você fosse à montanha caçar ou coletar alimentos, ela poderia fazer companhia à sua esposa para conversar e aliviar o tédio. Li Tiantian, ao ver você empurrando Ling Qingsu para fora, não pôde deixar de cobrir a boca, rindo e provocando. Cunhada, o irmão mais velho realmente te adora. Ao ouvir as palavras de Li Tiantian, um rubor surgiu no rosto de Ling Qingsu. Ela sorriu timidamente e não respondeu. Este homem realmente mudou. Enquanto ela está em casa, ele não a deixa tocar em nenhum tipo de trabalho. Até mesmo a água quente para ela se lavar à noite, ele ferve e leva até o quarto. Nestes dias, ela realmente sentiu como se estivesse sendo cuidadosamente cuidada. Era bom até demais, a ponto de parecer irreal. Ela até se sentia apreensiva. Ling Qingsu tinha medo de que esse seu entusiasmo passasse e ele voltasse a ser como antes, deixando-a sempre ansiosa e com medo de perder tudo. Seu estado mental agora está diariamente sob alta tensão, desejando avidamente que esses dias bons pudessem durar um pouco mais. Por isso, ela é extremamente cuidadosa em suas palavras e ações, com medo de desagradá-lo. Na hora das refeições, ao ver que ele preparou pães de trigo branco, ela não come nem um bocado, deixando tudo para ele. Na verdade, para ela, qualquer coisa serve. Contanto que ele consiga viver em paz e pare de sair para se envolver com mais companhias, ela já estaria satisfeita. Até agora, Ling Qingsu não consegue entender por que ele mudou tanto de repente. Não que ela nunca tivesse visto ele fazer coisas erradas quando bêbado, pedir desculpas aos prantos ao acordar, ou ajoelhar-se no chão fazendo juramentos solenes, sempre que terminava seus acessos de embriaguez. Ele realmente se continha um pouco, mas isso só durava 2 ou 3 dias antes de voltar a ser o mesmo de sempre, continuando a sair e a se comportar mal. Nunca tinha visto você como nestes dias, cozinhando, fervendo água, brincando com a criança e até comprando roupas e sapatos completos para ela. Ling Qingsu é muito lúcido em seu coração, lembrando-se constantemente de manter a calma e não cair novamente neste redemoinho doce. E se o sonho acabar? E a realidade for diferente do que é agora? O que ela faria? Mas você não sabe das preocupações que passam pela cabeça da sua esposa. Ao ver que o dia estava escurecendo, você finalmente terminou de arrumar o quarto dos fundos. Aquele cômodo é uma construção de adobe, usado apenas para guardar tralhas e sem ninguém morando, com o papel de parede tão desgastado que parecia teias de aranha, desfazendo-se ao toque. Embora tenha limpado, ainda havia muita poeira. Você, com habilidade, montou uma pequena cama com tábuas, finalizando a tarefa que a sua esposa tinha pedido. Ling Qingsu, ao vê-lo sair suado, pegou rapidamente uma toalha e a entregou. Limpe-se logo, a comida já vai ficar pronta. Você não estendeu a mão para pegar. Apenas inclinou seu corpo esguio e ereto, aproximando seu rosto belo e expressivo do rosto de sua esposa, e disse, exalando o ar quente de sua respiração, esposa, limpe para mim. Ao ouvir suas palavras, Ling Qingsu olhou inconscientemente para Li Tiantian, que entrava carregando algumas coisas. Quando ela entrou, com o rosto corado, ela levantou a mão para limpar o suor de sua testa, sem esquecer de lhe pedir, tem gente de fora em casa. Da próxima vez que levantar de manhã para ir ao banheiro, não saia sem camisa, coloque um short, para não fazer a moça ficar envergonhada. Você, com seus olhos profundos e brilhantes, fixou-os na esposa tão próxima. Vendo-a limpar com tanta atenção e cuidar de coisas tão triviais, sentiu o coração aquecido. Embora achasse estranho não poder ficar sem camisa em sua própria casa, ao ver a seriedade de sua esposa,
Você levantou o canto da boca e deu um beijo rápido nos lábios rosados de Lin Qingsu. Concordando prontamente, farei tudo como você pedir. Lin Qingsu foi tomada por essa súbita demonstração de afeto, ficando com o rosto em brasa. Já bastava estarem os dois em casa, mas agora havia uma moça solteira presente. Isso era mesmo falta de vergonha. Lin Qingsu, com o rosto vermelho, repreendeu você dizendo: não perca tempo, vá logo lavar as mãos para comer, e virou-se para a cozinha. Você, vendo a esposa fugir apressada, abriu um sorriso, e seu rosto bonito irradiava uma expressão de contentamento. Você foi até o poço, puxou um balde de água fria, e lavou o rosto com vigor. Tinha suado muito e o corpo estava pegajoso, o que era bastante desconfortável.